fios agradecidos, nos proteja, que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. Com amor enfrentado, com a paz abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada te detenha, e humildes pedimos. Começar de novo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito bom. É sempre uma alegria, um prazer imenso para nós nos encontrarmos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa Casa de Paz e Amor sempre de portas abertas para nos receber. E quantas dúvidas nós temos vivido atualmente, não é? Quer sanar as suas dúvidas da sua existência? O que você está fazendo aqui no planeta Terra? Inserido na família, que às vezes você não gostaria de estar. Sabe quem é que vai te esclarecer tudo isso? A doutrina espírita. Então venha. Estou fazendo esse convite para que você venha fazer os cursos na nossa Casa de Paz e Amor. Principiante espírita, para aquele que não sabe nada de espiritismo. Você vai saber de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui. Sensacional. Você pode não se tornar um espírita, pelo menos você já sabe a que veio. Olha que coisa maravilhosa. É o que eu sempre digo. Se você ler e estudar toda a codificação de Kardec, mesmo assim não se tornar espírita, não tem problema. Mas nunca mais você será o mesmo. Nunca mais. Sabe por quê? A sua consciência desperta. E aí quando você vai fazer uma coisinha errada, lá vem o ensinamento na sua mente. Então é essa beleza, essa grandiosidade da nossa doutrina, nos alertando para que nós possamos viver melhor aqui na Terra. Não é? Então, a espiritualidade também pedindo, gente, vamos lá desligar os celulares. Quem aí está com ele ligadinho e esqueceu, por favor, pode pegar, desligar, não tem problema. Tá bom? E nós vamos começar o nosso trabalho, porque a palestra de hoje promete, tem muita coisa boa, então eu vou falar pouco, tá bom? É difícil, mas eu vou tentar. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 8. O item 18, deixai vir a mim as criancinhas. A leitura do Evangelho, a leitura da mensagem, o Walter vai fazer para nós. A prece inicial é o William. Vibração geral, a vibração dos passes e a magnetização das águas, o Fabrício fará por nós. E hoje, gente, é aquela tarde iluminada, que é o primeiro sábado do mês, em que nós temos o estudo do livro, lembram-se? Então hoje nós temos para falar para nós o nosso querido Tiago Matias, que atende aos nossos convites com tanto carinho, com tanto amor, né, Tiago? Ele é maravilhoso. Trabalhador da nossa casa, que estuda, que prepara. E vocês vão ver, quem ainda não teve essa alegria, olha a mãe dele ali olhando, olha, ela está babando, gente. Oh. Que linda. Parabéns, viu?
Então, o Tiago vai nos presentear hoje com esse estudo do livro Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca. O Tiago vai falar para nós desse amor, desse carinho, dessa vivência de Francisco. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, como nós estamos carentes de amor. Como nós estamos carentes desse entendimento do olhar ao próximo. Eu vou contar rapidinho, só uma coisa. Eu disse que eu ia falar pouco, mas é rapidinho. Tem uma tribo indiana, em que quando alguém ali da comunidade deles comete um erro, uma falha, eles costumam fazer um círculo, todos eles ali ao redor, a pessoa se senta ao meio do círculo. Então, cada um que está ali ao redor começa a falar das virtudes daquela pessoa. Um por um vai falando das coisas que aquela pessoa fez de bom. Todas as virtudes, em tudo de bom que ela participou. E o erro da pessoa fica tão pequenininho perante toda aquela grandiosidade de atitudes boas que a pessoa tem. Olha que coisa bonita, que maneira bonita de amar ao próximo. Quando Jesus Cristo nos disse, vá e não peques mais. Essa é a beleza do amor. Se você errou com as leis dos homens, será punido por elas. Se errou com as leis de Deus, retome o seu caminho. Cada um, segundo a sua consciência, vai receber a punição e as consequências pelo que fez. Que atitude bonita de amar ao próximo. É isso que o Tiago vai falar hoje para nós, do amor que Francisco tinha pelo próximo. Eu nem vou falar mais, senão eu acabo com a palestra do Tiago. Tá certo? E a prece final, gente, a Cláudia vai fazer por todos nós. Então, que nós tenhamos esses olhares atentos de enxergar o nosso próximo com o amor que Jesus Cristo enxergava a todos nós e enxerga até hoje. Muita paz. Tá ótimo. Boa tarde a todos. Então, no capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, instruções de Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos. João Evangelista, Paris, 1863. Disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não fazem apenas um apelo para as crianças, mas também para as almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar para a infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas para a sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bens amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades.
nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Mensagem de Francisco de Assis: comece fazendo o necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Obrigado. Boa tarde. Assim, reunidos nessa tarde calorosa e amável, inclinamos nossas cabeças para agradecer a oportunidade que temos de estarmos novamente aqui reunidos para aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre as palavras e ensinamentos que têm sido dados nos dias de hoje. Em particular, gostaríamos de ter nossas mentes, nossas vibrações e nossos pensamentos unidos nesses ensinamentos em favor de todos aqueles que sofrem ou têm dificuldades, seja em orfanatos, asilos ou acamados ou em hospitais, que possamos ter nossas mentes em benefício de nossos próximos, para que possamos também progredir a nós mesmos. Que assim seja. Boa tarde a todos, a todas. Sempre uma alegria estar com vocês de volta. Agradecer na pessoa da Angelina a toda a equipe que me recebe de forma tão amorável. No dia de hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o livro que é o tema doutrinário do mês de fevereiro de 2023. Se vocês se interessarem pelo livro, ele está à venda na nossa biblioteca, Simplesmente Francisco. Vocês podem obter na saída aqui do nosso salão. Não é a primeira vez que eu estou aqui para falar de livros, né, indicados pela nossa diretoria de doutrina, e quando isso acontece eu sempre recebo um convite para reler ou ler. Dessa vez foi ler pela primeira vez, né? Esse livro é um livro recente, ele é de 2021, e quando eu tento compartilhar com vocês um pouquinho desse livro, também eu tento convidá-los a ler, né? Eu não vou, como se diz hoje em dia, dar nenhum spoiler de livro, né? Para que vocês fiquem curiosos, para que vocês, quem sabe, façam uma nova leitura, tá bom? Então, é um pouquinho nesse sentido que eu queria conversar com vocês. Veja, eu vou falar um pouquinho sobre, o meu propósito de hoje é falar um pouquinho sobre a estrutura da obra, um pouquinho sobre o protagonista, né? A personagem que é o Francisco. E antes disso eu vou falar um pouquinho sobre o autor do livro, né, que é José Carlos de Luca. Esse livro ele foi escrito em 2021 e, diferente da maioria dos livros que nós lemos na Casa Espírita, ele não é uma psicografia. Psicografia é um livro que foi ditado por um espírito amigo, e que é transcrito, que é psicografado, que é escrito por um médium. Esse livro não tem essa estrutura. Esse livro é um livro doutrinário, trata da vida de uma pessoa que vive os valores de Cristo, viveu os valores de Cristo, mas não foi ditado por nenhum espírito. Foi feito a partir de um estudo de José Carlos de Luca, que é um entusiasta de Francisco. Não foi o primeiro estudo feito, ele se baseou em outros estudos, mas ele fez do seu jeito, muito imbuído pela paixão pela vida de Francisco que ele tinha, né? É um livro recente, ele foi escrito em 2021, ele tem uma linguagem muito fluida, muito simples, ele tem uma diagramação bonita também, bastante atrativa, os capítulos são curtos, e cada um dos 30 capítulos retrata um pouco a vida
de Francisco, que na verdade não se chamava originalmente Francisco, nasceu Giovanni, né? Então, desde quando ele nasceu, eu não vou aqui, lógico, retratar toda a vida, nem teria essa pretensão e nem tempo para isso, né? O livro fala de alguns episódios numa ordem cronológica, do 1º ao 30, né? Ao 30º capítulo, um pouquinho da vida de Francisco, né? Nascido Giovanni, depois adotou o nome de Francisco, né? E quem que é essa nossa personagem? Quem que é Francisco, né? Francisco é um italiano, ele nasceu no século XII, não se tem notícia se em 1181 ou em 1182, é impreciso a data de nascimento. Ele nasceu em Assis, ele é de Assis, daí porque Francisco de Assis, mas o nome original dele era Giovanni di Pietro di Bernardone, né? Ele nasceu em 1181 e 82 e faleceu em 1226. Ele tinha por volta de 45 anos, né? Ele foi um frade católico. Veja, nós estamos estudando a vida de um religioso que não é propriamente da religião que nós escolhemos, mas tem muito a nos ensinar, né? E ele fundou, né, depois, ao longo da vida dele, uma ordem que é conhecida como Ordem de Franciscanos, ou chamado também Ordem de Frades Menores, né? Essa ordem foi fundada sobre os ensinamentos, o exemplo, a vida de Francisco, e foi uma verdadeira revolução para a própria Igreja Católica, né? O que Francisco fez de tão impactante para a religião à época? Já existia a religião católica, né? Quase 1.200 anos depois que Cristo já tinha passado encarnado aqui pela Terra, né? Principalmente duas coisas, né? O hábito de pregar itinerantemente, isso não era comum na Igreja Católica, os padres costumavam se fechar nos seus mosteiros, né? Se enclausurar lá, e ele adotou a prática de ir até as pessoas. Não à toa eu selecionei essa parte, inclusive, do Evangelho que foi lida, né? É a única passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que foi ditada por João Evangelista, né? Que foi um dos 4 discípulos de Jesus que viveu com ele, que escreveu a vida de Jesus na forma de Evangelho. Porque os estudos espíritas indicam que João Batista reencarnou em Francisco Francisco de Assis, né? Que uma das encarnações posteriores de João Evangelista é de Francisco de Assis. E justamente, ou repetindo esse intuito de pregar, indo até as pessoas, a quem ele começou a chamar, é daí que vem o hábito, irmãos, né? Nós costumamos muito comumente falar que somos irmãos entre nós, que temos uma fraternidade entre a gente, mas quem começou a repetir esse chamamento, essa forma de tratar o semelhante, foi Francisco de Assis, né? Então essa foi uma contribuição importante para a própria Igreja Católica e para o próprio cristianismo, né? Porque a nossa religião é uma religião cristã também, que não nega a Cristo, ao contrário, né? O Evangelho segundo o Espiritismo seleciona trechos da vida de Jesus e reflete a luz do Espiritismo sobre esta vida, né? A segunda, eu acho que mais importante contribuição de Francisco foi justamente a lição da humildade e da caridade, né? Já falo um pouco da vida dele para falar justamente dessa característica, né? Francisco era filho de um comerciante e que ocupava uma classe alta na Itália, era um comerciante de tecidos, ele tinha o que se diz hoje uma vida boa, né? Bem criado, frequentava festas na alta sociedade, bem cuidado, bem quisto na cidade, e por conta de vários acontecimentos que se deram na vida dele, eu não vou falar sobre todos, o livro fala sobre os mais importantes, ele abriu mão disso, deixou a sua casa, deixou a sua família, ele teve um desentendimento com seu pai, e ao longo desta caminhada, ele adotou uma vida de abnegação, de humildade, de abrir mão dos bens e das questões materiais como um todo,
e de exercer a caridade. Ele começou construindo igrejas e cuidando, inclusive um dos capítulos sobre os quais eu vou falar aqui, é justamente cuidar, em que ele se colocou no lugar de um miserável que transitava, que estava nas ruas da Itália, numa visita que ele fez ao túmulo de São Pedro. Então ele foi, depois, lógico, ele foi reconhecido em vida, ele, pela própria Igreja Católica, 2 anos depois, se eu não me engano, se não me falha a memória agora, 2 anos depois do seu desencarne, ele foi reconhecido santo pela Igreja Católica. O atual Papa da Igreja Católica, os papas adotam nomes, né, escolhem nomes depois que eles são eleitos para o pontificado, e ele adotou o nome de Francisco justamente pelo exemplo de humildade, de caridade, de abnegação, que o atual Papa queria levar para a sua igreja, para a Igreja Católica, e que ele fez muito bem em vida, né? Foi acusado, né? Foi chamado de louco por abrir mão dos bens que tinha, da vida agradável, rica que tinha, das festas que frequentava, para cuidar dos pobres. Ele também é conhecido como patrono da natureza, patrono dos animais. Algumas fotos até de Francisco, ele está sempre acompanhado de um animalzinho. Quando nós rogamos pelos nossos bichinhos, nós geralmente invocamos Francisco de Assis, porque ele também teve uma contribuição muito importante para um movimento importante da nossa história, que é a Renascença, né? Os historiadores retratam ele como revolucionário nesse sentido, né? Ele começou a divulgar, a propagar uma visão otimista da criação e da natureza. Por isso que ele é tido como patrono da natureza e dos animais, né? Na saída da Idade Média para a Renascença, tinha-se a percepção, pelo período da história que se vivia, a grande peste, as doenças, a nossa ciência não era tão desenvolvida, que a criação não era bela, não era aprazível, né? Que nós vivíamos num mundo de trevas, né? A Idade Média, a longa Idade Média, é conhecida como a Era das Trevas, e ele foi um dos responsáveis por propagar o contrário, a beleza, a perfeição da criação divina, da natureza, e isso, segundo os historiadores, influenciou muito esse olhar para a natureza, para a criação, que foi aproveitada por um movimento artístico, cultural, intelectual, que foi o Renascimento, lá no século XIV e no século XV, posteriormente à sua encarnação, né? Só para dar um pouquinho notícia para vocês sobre quem é esse personagem que foi retratado durante o livro todo, né? Só para falar um pouquinho do autor, e daí, se vocês também tiverem interesse, José Carlos de Luca, ele tem formação em Direito, ele é juiz desde o início da década de 90, ele, como eu disse para vocês, ele não é médium que faz psicografias, ele é um estudioso da doutrina espírita e um apaixonado por Francisco de Assis, e ele fez estudos e produziu esse livro em 2021, né? Mas ele também escreveu outros livros que são bastante conhecidos, principalmente O Jardim da Minha Vida, Sempre Melhor, é um livro bastante conhecido dele, e Médico de Jesus. São 3 livros que eu acho que são os 3 mais conhecidos de José Carlos de Luca. Ele também dirige, participa de programas de rádio, né? Ele tem um programa de rádio derivado de um dos livros dele, que é o Sempre Melhor, que também chama Programa Sempre Melhor, e ele fundou com amigos e participa de um grupo espírita que chama Grupo Espírita Esperança. Tá? Então, este é o nosso autor. Se vocês tiverem curiosidade, além de simplesmente Francisco, ele escreveu mais de 20 livros, esses 3 foram só exemplos que eu citei a vocês. Bem, para incitar a leitura e o conhecimento de vocês, a curiosidade, eu selecionei 2 episódios que me marcaram muito, não foi nem do começo nem do final, né? Para quem for ler o livro não se frustrar, porque eu já contei algum acontecimento do começo do livro, eu não vou fazer isso. Eu selecionei 2 episódios, cada episódio é retratado em um dos 30 capítulos no livro. Eu selecionei 2 que estão ali no meio do livro. Então eu não conto nem a história do começo e nem a história do final. E aí vocês vão ler o livro e tenho certeza que vocês vão se apaixonar, né? Então eu selecionei esses 2 episódios que devem ser, como todos no livro,
analisados sobre a luz da doutrina espírita. José Carlos de Luca é um autor, é um estudioso espírita, e ele utiliza a personalidade, a figura de Francisco para refletir junto conosco sobre a doutrina espírita. É isso que nós vamos fazer com 2 capítulos, né, com 2 histórias que eu vou recontar aqui muito simploriamente, para a gente refletir junto sobre sobre a vida de Francisco, né? O primeiro é o capítulo que veio intitulado como Quer Trocar, uma pergunta, né? Quer trocar suas vestes, né? O que aconteceu? Eu selecionei um trecho do Livro dos Espíritos para refletir à luz da doutrina sobre esta passagem, né? Francisco, ele passou por um período em que, muito inspirada a nossa querida Angelina disse, né? Também teve esse período de refletir sobre a sua existência. Por que ele estava no mundo? Porque apesar de uma vida rica, reconhecida na alta sociedade, Francisco, por um bom tempo da sua vida, inclusive ele caiu numa profunda depressão por conta disso, ele não conhecia o sentido da sua vida. Ele não tinha encontrado o sentido da sua vida. Ele não sabia por que ele estava ali, né? Apesar de ter dinheiro, de estar numa boa família, de ser os seus amigos, participar de grandes festas, ele não tinha encontrado, né? Então, um dos encantos que eu tive nesse livro foi justamente esse olhar do autor para Francisco. Ele não nasceu santo, não nasceu caridoso, ele não nasceu evoluído, uma alma bondosa, como a querida Angelina nos disse, do dia para a noite. Ele foi conquistando isso ao longo da vida dele. Ele foi encontrando o caminho dele ao longo da vida e também a Angelina nos disse isso no começo, ao longo das vicissitudes, dos obstáculos. Isso nos diz o quê? Que nós também podemos, que nós estamos aqui para isso. Mas eu vou continuar falando disso quando eu falar do segundo capítulo que eu selecionei para vocês. Bem, para vocês entenderem, né, Francisco ele teve em um momento um desentendimento com o pai dele, além de passar por esse período de uma profunda tristeza, uma profunda depressão. E esse desentendimento se teve justamente pela vida que ele estava começando a escolher, que era essa vida de abnegação, de abrir mão dos seus bens materiais, de ir aos seus irmãos, como ele começou a chamar, e a partir desse contato, dessa relação com eles, aprender com eles e encontrar o seu sentido para a sua vida. O pai dele não se conformava com isso. O pai dele queria que ele fosse seguidor, continuador dos seus negócios. O pai dele era vendedor de tecidos. E numa destas transições, desses episódios, ele fez uma viagem já no começo da sua missão, da sua vida, até Roma, né, para uma peregrinação, para visitar o túmulo de São Pedro, diante da igreja onde está até hoje enterrado São Pedro. E neste episódio, ele notou um grande número de mendigos que estavam ali reunidos, né? E ele foi levado por uma grande compaixão, né, seduzido, digamos assim, né, por esse amor, né, que o envolveu, inclusive a pobreza, e ele escolheu um dos mais miseráveis e fez o quê? Ele trocou de vestes. Por isso que esse capítulo chama Quer Trocar Suas Vestes? Ele pede para o mendigo ficar com a dele, ele veste as vestes do mendigo, ele passa o dia todo convivendo com outros que estavam ali na rua, vivendo na pele o que é estar sem um lar, não ter o que comer, estar com roupas sujas, né? Então, isso nos mostra como a espiritualidade de Francisco, que a nossa pode ser construída ao longo do nosso caminho, a partir da abertura do nosso olhar, né, para aquele que está do nosso lado, né? Então, quando nós passarmos a anotar mais de perto, nós não precisamos necessariamente adotar esta vida, trocar as nossas vestes. Isso foi figurativo, né? Isso foi necessário para Francisco naquela época, até por conta da vida que ele tinha. Mas quando nós conseguirmos, está na moda dizer hoje isso, né, ter empatia, nos colocarmos no lugar do outro, nós
tenhamos condições de, com isso, né, sairmos da clausura do nosso egoísmo, sairmos da clausura, da prisão do nosso orgulho, né, de achar que as nossas dores, as nossas dificuldades são maiores que a do outro, e vivendo ou tentando nos colocar no lugar desse outro, viver um pouco a vida deles. E Francisco fez isso, e foi nesse sentido que ele começou a sentir a alegria de viver, que ele não encontrava nos seus amigos, na sua boa casa e na sua boa comida que ele comia, né? Ele precisou fazer isso, né? Então, por isso que eu selecionei essa pergunta do Livro dos Espíritos, né? A pergunta 785 que Kardec fez para os espíritos amigos é a seguinte, né? Pensando no progresso, pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? E daí os espíritos respondem para ele: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, o orgulho, né, e o egoísmo. Então, Francisco precisou se colocar no lugar do outro materialmente, fisicamente, para que ele saísse desse mundinho do seu orgulho, das suas da sua vida materialmente boa, e sentisse a dor do outro para que começasse a sentir amor na relação com o outro, né? Como o ditado diz, o próximo não é aquele que está apenas do nosso lado, que é mais afeito ao nosso círculo, né? O próximo pode ser o próximo fisicamente mais distante, mais diferente da vida que nós temos. E eu achei bastante significativa esta passagem, bastante impactante, né, na vida de Francisco, essa passagem. A segunda é ainda mais, né, e tem a ver com esse propósito. Foi talvez o capítulo que mais me marcou na leitura, nessa busca de Francisco por encontrar o sentido da sua vida, da sua existência. Na continuidade, esse capítulo é um pouco... está um pouco depois desse primeiro que eu disse para vocês. Ele se chama Descobrir o Caminho Caminhando, né? Francisco estava numa de suas peregrinações e ele adentrou uma mata fechada. Ele não estava com as roupas, era inverno, com as roupas adequadas, né? Ele não conhecia bem essa mata. Foi depois de um grande desentendimento dos vários que ele teve com o pai dele, em que ele tinha saído e adotado para si definitivamente essa vida. Ele tinha uma única certeza, que ele não queria voltar para a casa dos pais dele, portanto ele perderia a proteção do lar, né, o dinheiro e os bens materiais que ele tinha, o amor da mãe que sempre o protegeu, era a única certeza que ele tinha, mas ele não sabia muito bem para onde ir. Por isso que o capítulo chama Descobrir o Caminho Caminhando. Muitas vezes nós estamos nessa situação, boa parte da nossa existência. Aquele dia que nós acordamos e perguntamos: por que nós estamos aqui? Por que eu estou indo para aquele trabalho? Por que eu estou nessa família? Qual é o meu propósito de estar nesse mundo? O que isso vai me fazer? Por que eu estou enfrentando esse problema? Por que eu estou com essa doença? Um familiar meu está, como a querida Angelina disse, por que eu nasci nesse lar? Todas estas dúvidas acometiam Francisco nesse momento. E ele adentrou essa mata e alguns malfeitores o avistaram, viram que ele não sabia onde estava, o assaltaram, o espancaram, né? E perguntaram a ele quem que ele era, por que ele estava ali tão pobre e maltrapilho. E ele deu uma resposta surpreendente. Ele respondeu: sou mensageiro de Deus, para aqueles que tinham o espancado. E, não satisfeitos, vendo que ele não tinha dinheiro, esses malfeitores o espancaram ainda mais e o jogaram numa vala que estava cheia de neve. Ele passou frio por alguns dias até que ele conseguisse se levantar, mas ele não desistiu, né? Como a gente brinca, levantou, bateu a poeira e seguiu o seu caminho. Só a resposta que ele deu, e depois não perder o seu propósito de continuar caminhando, descobrir o seu caminho caminhando, nos diz o quê, né? Quais são os objetivos da nossa vida? Nos diz o que nos dias de hoje? Por que nós estamos aqui? Por que eu venho ao núcleo, depois eu volto para o seio da minha família, depois começa a semana, eu tenho que ir para o meu trabalho, e depois, ao longo desse caminhar, eu me deparo com tantos problemas, com tantas dificuldades. Quem nunca se perguntou, por que eu nasci nessa família? Por que eu estou nessa situação financeira? Por que eu estou com esse companheiro ou essa companheira com quem eu não estou me dando bem?
Por que eu trabalho por que eu escolhi essa profissão? Por que eu estou nesse lugar? Então, essas perguntas, a doutrina nos diz, nós vamos descobrindo as respostas para elas se nós não desistirmos do nosso caminhar. Assim como Francisco não desistiu diante da mata fechada que ele não conhecia, do assalto que ele sofreu, das dores físicas que ele teve ao ser espancado, né? Olha a pergunta que eu selecionei para a gente do Livro dos Espíritos também, que Kardec fez. Qual o objetivo da encarnação? Por que nós estamos aqui na Terra? Para evoluir, quem conhece um pouquinho a doutrina. Mas qual é o sentido dessa evolução? Aí os Espíritos respondem, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Para a maior parte de nós é expiação, são dores, são provas, são dificuldades. Mas para alcançarem essa perfeição, em missão ou expiação, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Nós não sofremos porque Deus, como se concebia no passado, é mau e nos castiga. Nós sofremos porque muitas vezes é só na dor que nós aprendemos. Tem um ditado que corre aqui aos corredores do Paz e Amor, que a maior parte das pessoas chegam na casa pela dor. E tem um ditado popular que diz, né? Se nós não aprendemos pelo amor, nós teremos que aprender pela dor. Mas não é o momento de, ao sofrermos essas dores, nos desesperarmos, perdermos o sentido da nossa vida, nos aventurarmos por caminhos sem aprender a caminhar caminhando. Por mais difícil que seja o nosso caminhar, nós não podemos desistir desse caminhar, porque é superando esses obstáculos, como Francisco fez, é que nós vamos, ao final desta e de todas as existências que nós tivermos, construindo a resposta para o sentido da nossa vida. Aí vai ficar claro por que aquela doença, por que aquele relacionamento difícil, por que aquela dificuldade financeira, por que eu fiquei certo tempo desempregado, por que os meus filhos estão com essa e aquela dificuldade, por que eu sou filho daquele pai, e as respostas vão como que formando um quebra-cabeça e nos dando, né, as respostas para a pergunta sobre o porquê que nós estamos aqui, o porquê da nossa existência. Tá bem? Quando a luzinha azul acende, porque o tempo da gente está acabando, a intenção era só incitá-los a fazer a leitura, tomara que vocês façam, porque a vida de Francisco é uma vida cheia de exemplos magníficos para nós. Nesse livro nós temos 30 pequenos, grandes episódios da vida de Francisco. Vou fechar de novo, como foi aberto, com uma frase de Francisco. Vamos lá. Lembra-te que quando abandonares esta terra, não poderás levar contigo nada do que tens recebido, somente o que tens dado, um coração enriquecido pelo serviço honesto, o amor, o sacrifício e o valor. Né? Daqui nós não levamos nada de matéria, e foi isso que Francisco fez. Né? Ele, em um determinado momento da caminhada dele, respondendo essa pergunta do porquê da sua existência, ele recebeu essa resposta, com os exemplos e dificuldades que enfrentou, que não levaria nada do que tinha. O que ele fez? Adotou uma vida de abnegação, de pobreza, de doação, de caridade, porque foi ali, naquela lida, se colocando no lugar do outro, que aquela resposta sobre o porquê que ele estava na Terra começou a ser respondida. Ele se envolveu de um grande amor e construiu essa figura que é tão conhecida. Os historiadores dizem que depois de Cristo, a figura de Francisco foi a que mais representa o cristianismo. Né? Olha a magnitude dessa personagem para a nossa história, não é só para as religiões cristãs, é para a nossa história. Depois de Cristo, a maior figura do cristianismo para a maior parte dos historiadores é a figura de Francisco de Assis. Então só isso já é um grande convite para que a gente conheça um pouquinho mais de sua vida. Bom, que Francisco, seus prepostos, toda espiritualidade continue conosco tarde adentro.
com essas palavras tão inspiradoras da vida de um dos maiores espíritos que já aqui encarnou entre nós, com tantos episódios inspiradores da prática do bem, do desapego material, da verdadeira fé. Certamente todos nós estamos envolvidos em muito amor, em vibrações extremamente positivas de tudo que se formou aqui. Então, nesse momento nós vamos nos dedicar a nós, a cuidar da nossa casa interior. Vamos procurar agora fechar os olhos e dessa maneira nos desligarmos dos nossos problemas, das nossas angústias, daquilo que nos tira a paz. E vamos procurar nos ligar nessa música, nessa vibração extremamente amorável que aqui se forma, com esses mentores maravilhosos desta casa e de nosso trabalho. E assim, desta maneira, envolvidos por essa luz, nós vamos expandir a vibração do nosso coração e da nossa mente e buscar envolver a todo o nosso planeta nesta luz. Como se uma grande vibração fosse se formando e fosse crescendo e se ampliando até envolver todo o nosso globo, passando por todos os países, dissipando os conflitos, sejam eles de que natureza forem, econômicos, religiosos, as guerras, dissipando o egoísmo, a fome, a miséria, brotando no coração de cada ser humano a vontade de doar, de fazer o bem, de melhorar, de olhar o seu próximo como a si mesmo, com amor e caridade. Envolvendo o nosso país, o Brasil, dissipando aqui também os conflitos, pacificando o nosso país, unindo o nosso país, para que todos estejamos numa mesma direção em vibrações de amor. A pátria do Evangelho, nossa nação e nosso país envolvido em luz, para que sejamos o farol do mundo. Agora nós vamos passar a vibrar e envolver os doentes, aqueles que passam por dores físicas na Terra, passeando pelos hospitais, andando pelos corredores, pelas salas, e assim aliviando as dores de todos que ali estão e levando a cura para aqueles que precisam e merecem. Também envolvendo aqueles que estão desempregados e buscam uma ocupação, que sejam iluminados e abençoados em suas buscas. Os nossos moradores de rua, os irmãos que passam por essa triste prova, dura prova, que também sejam fortalecidos e iluminados, e que nós não sejamos indiferentes a essas dores e possamos lhes estender a mão, quando possível. Quando não possível, ao menos um sorriso. Vibrando pelos lares da terra. Essa luz entra em todos os lares que estão em desarmonia, que possam ser equilibrados, para que o amor volte a ser a força que prepondera, para que a concórdia aconteça, o perdão, inclusive os nossos lares. Que nós possamos agora nos dirigir aos nossos lares, entrar pela porta, ver esta vibração que entra e a tudo dissipa a nossa falta de fé, a nossa vacilação, e que ali seja um local de reabastecimento, não somente físico, mas espiritual para o nosso dia a dia. E assim, nós estamos iluminados, fortalecidos, nossa força e nossa luz se expandiu, e nós voltamos aqui para o Paz e Amor, onde vamos agora acompanhar os nossos médiuns nos trabalhos de passe.
este trabalho maravilhoso que vai iluminar e fortalecer cada célula do nosso corpo, que vai nos iluminar por inteiro, fazendo com que estejamos novamente equilibrados para os desafios que o nosso dia a dia nos coloca. E desta forma nós pensamos numa luz no alto da nossa cabeça, no nosso coronário, ampliando as nossas ligações com a espiritualidade. Como é bom quando estamos numa ligação amorável, numa psicosfera positiva com a espiritualidade, e lhes ouvimos a doce voz a falar conosco e a inspirar as nossas atitudes. Passando pelo nosso frontal, na nossa testa, clareando os nossos pensamentos, dissipando os pensamentos menos felizes e nos ligando a um pensamento de luz e amor, trazendo clareza para as nossas decisões. Nós descemos e chegamos no naríngeo, na nossa garganta, nos nossos órgãos de fala, na nossa faringe, na nossa laringe, nossas cordas vocais, iluminando e curando esses órgãos. E, acima de tudo, iluminando também a nossa fala, para que ela seja uma fala de amor, de luz, que espalhe a paz ao nosso redor. Chegando agora ao cardíaco, no nosso coração, o centro das nossas emoções, que nós possamos agora sentir os batimentos do nosso coração, prestar atenção nisso, na nossa respiração e estar aqui presente, para que os nossos médiuns possam agora levar luz ao nosso coração, equilibrar as nossas emoções para que espalhemos amor a cada canto que formos. Chegando no nosso gástrico, nos nossos órgãos digestivos, que ali também esses órgãos possam ser equilibrados, curados, para que possamos digerir melhor as emoções com tudo que nos acontece, trabalhar melhor aquilo que acontece conosco e transformar em algo sempre positivo. Passando agora para o nosso genésico, nos nossos órgãos, nas nossas forças sexuais, para que também estejam sempre em equilíbrio. Essa força da natureza que esteja em luz e em paz, em harmonia com o cosmos e com a espiritualidade. Por fim, chegamos no básico, na base da nossa coluna, neste centro de força das nossas energias e que nos liga à terra, que nos mantém firmes, em pé, dispostos, que possamos estar assim refeitos, equilibrados por inteiro, e desta forma possamos estar fortes, principalmente espiritualmente, e que todos os nossos órgãos estejam em equilíbrio, para mais uma semana em que seremos expostos aos nossos desafios, mas tudo fica mais leve quando temos os instrumentos da fé e do amor. Agora, nós vamos estar em contato com a natureza, imaginando uma linda paisagem, fontes, minerais, o sol que brilha no horizonte e traz toda essa iluminação para esses quadros tão perfeitos. A energia que ali há e a vibração tão positiva que possa ser extraída agora pelos nossos irmãos queridos espirituais, químicos, os biólogos, e que possa envolver e levar toda essa vibração aos nossos vasilhames de água, a cada uma das garrafas que agora trazemos, para que
ao tomarmos essas águas, possamos estar tomando verdadeiros remédios espirituais que vão continuar o trabalho de equilibrar os nossos órgãos e dar luz a todo o nosso corpo, para que estejamos em equilíbrio com todo o cosmos e o nosso planeta para mais esta semana. Desta forma, nós só queremos ser gratos, agradecer a Deus, aos irmãos espirituais maravilhosos por esta tarde tão iluminadora, tão inspiradora a todos nós. E assim nós vamos caminhar para o encerramento do nosso trabalho com a nossa prece final. Agradecemos a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus, por essa tarde aqui reunidos, pelos ensinamentos recebidos, que possamos voltar aos nossos lares com o coração repleto de paz e amor, e que possamos distribuir esse amor e essa paz a todos aqueles que estão ao nosso redor, com quem convivemos. Que assim seja. Pessoal, então vamos chegando ao fim do nosso trabalho. Eu tenho alguns recados para dar para vocês. Em primeiro lugar, agradecer ao Tiago pela palestra maravilhosa e ao Wagner, que veio em substituição do Marcos Casella, que não pôde comparecer hoje, mas que nos apoiou com muito amor. Obrigado aos dois, tá? E a Angelina já havia falado sobre os cursos, né? Só para reforçar, os cursos da casa estão sendo iniciados agora em fevereiro, nesse mês. As informações estão lá na livraria. E só para lembrar, quando eu fiz o meu primeiro curso, quando eu comecei a aprender e a desvendar, né, o ensinamento, eu senti a mesma emoção de quando eu comecei a entender as letrinhas quando eu era criança. Então, assim, é bem legal, é muito bom, muito gratificante. E leve essa informação aos vizinhos, aos parentes, sempre alguém precisa e quer estudar. Vamos pedindo ao público também, quem puder, ajudar na aquisição de fraldas geriátricas tamanho G. A casa está precisando. Então, quem puder, a gente agradece. E nós vamos começar também as inscrições para os cursos das nossas assistidas, né? Dos nossos assistidos. Então, dia 6 de fevereiro, começa a inscrição para o curso de cabelo, de cabeleireira, que é a Mariane que faz essa atividade, que organiza. Dia 13 de fevereiro, de corte e costura. E 27 de fevereiro, tricô e crochê. Então, quem quiser participar, fiquem à vontade, mas a gente pede também um apoio, pois estamos precisando de voluntárias para as aulas de corte e costura. Então, se alguém tiver esse dom, dessa brilhante atividade, né, que é uma arte, e queira participar como voluntária, a gente está aí precisando, tá bom? E a casa hoje está colocando à venda, viu, que eu falei que tinha bastante recado, está colocando à venda estrogonofe de frango, de carne, vegetariano. Quem quiser adquirir, ali na frente, ali na livraria, pode adquirir, que a lanchonete fica ali do lado e a pessoa faz a sua compra. Agradecemos muito a vocês. Tenham um lindo domingo e pensem nos cursos, pensem no aprendizado, tá? Pensem nos vossos conhecidos e quem sabe a gente consegue trazer aí um voluntário de corte e costura, tá bom? Muito obrigada, pessoal. E sábado, olha, aqui novamente. Tchau, tchau. Amor em Jesus.